Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 178. Eu sou o Rodrigo Bibo e para não perder a fé na faculdade, eu fui fazer teologia. Se bem que na minha turma alguns perderam, mas deixa quieto, abafa. Aqui é o William Eital e passarinho que anda com morcego amanhece de cabeça para baixo. Por isso vamos estudar então, molecada. Aqui é o Valmir Nascimento, jurista por profissão e teólogo por vocação. Olha aí, e não perdeu a fé quando fez direito? E não perdi a fé enquanto fiz direito e muito menos teologia. Olha aí, muito bom. Gente, estamos aqui em mais um BTcast, o seu podcast semanal de teologia. Presta atenção, BTcast sai toda semana. Você tá com problema no feed aí, não tá recebendo, mas BTcast sai toda semana, por isso cancele o feed que você tem aí e assine o novo feed do Bibotalk, que vai dar tudo certo, mas eu explico mais detalhes depois nos recados paroquiais. Pessoal, o tema dessa semana é sobre o cristão e a universidade, a fé e a faculdade, né? Essas coisas que muitas vezes são contraditórias e acabam afastando jovens da fé cristã. Mas será que os jovens, eles se afastam da fé cristã na universidade? Será que a universidade é a única responsável, né, pelo desvio, né, pelo perder-se no caminhar cristão? Enfim, tem muitas questões aqui que nós iremos abordar. Trouxemos o Valmir Nascimento, é a segunda vez que ele participa aqui do BTcast, ele que é o autor do livro O Cristão e a Universidade, um guia para a defesa e o anúncio da cosmovisão cristã no ambiente universitário da CPAD. Obviamente que a gente só vai dar aqui uma introdução, porque tem muita coisa boa aqui, mas o Valmir volta e é sempre assim. Valmir, obrigado por ter atendido o convite, cara. Biba, é uma alegria muito grande poder voltar a participar desse programa tão importante que você tem apresentado juntamente com o Will e todos os demais que integram essa equipe tão valiosa para o Brasil, para o pensamento cristão brasileiro como um todo. Muito bom. Antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, senhor Maurício Machado, é sempre bom lembrar dos nossos mantenedores, aquela galerinha show de bola. É, o pessoal aí que ajuda essa barca a ir pra frente. É a galera que tá remando com a gente, né? Ou seja, a gente rema, Mac, eles compram o energético pra gente remar, né? Eles vão com o tamborzinho ali, dando aquele incentivo. E antes de mais nada, é importante nós agradecermos aos mantenedores, essa galera aí realmente show de bola, que nos ajuda, que mantém realmente o Bibotalk funcionando. Então é fundamental eu estar aqui de tempo integral para organizar o negócio, toda a bagaça aí, tá, gente? Então assim, nossa gratidão aos mantenedores, você que aí nos ajude, receba o nosso abraço. Vai lá, Mark, abraça aí. Abraço maravilhoso, valeu mesmo, galera. E lembrando, Mike, que a gente dá algo em troca para os mantenedores. Primeiro que a galera já ajuda só por aquilo que a gente já faz, né? Vídeo toda semana, podcast toda semana, né? Estamos ali presente nas redes sociais, edificando a galera e tudo mais. Mas ainda para mostrar um pouco mais de gratidão aos mantenedores, tem o quê? O BTcast M. E galera, a gente oferece então, inclusive saiu, você já ouviu, Mac, sobre ansiedade? Você tá precisando, gravei pensando em ti esse, cara. Nossa, pior é que eu não vi ainda, cara. Olha aí, não, tô brincando, eu nem sei se... Não, o Mac, acho que o Mac não, se o Mac é ansioso, ele disfarça muito bem. Mas eu gravei um sobre ansiedade aí, ficou muito legal, e é um conteúdo exclusivo para os mantenedores. E gente, a gente também vai sorteando aí uma vez por mês um livro que só os mantenedores têm acesso a esse sorteio. Esse mês, por exemplo, Mac, tô sorteando aí um livro do Carson para os mantenedores. Tá achando o quê? Carson, meu irmão, não é pouca coisa não, hein? Não, livraço da editora Fiel.
O Deus Presente, né? Muito legal, livraço. É meio que uma teologia sistemática, não. Uma teontologia, né? Uma doutrina sobre Deus na perspectiva do Carson. Cara, muito legal mesmo. Então, vale a pena você aí ser mantenedor. Além, claro, gente, o primeiro motivo é: você ajuda a gente a continuar aí semanalmente produzindo bom conteúdo. E, segundo motivo, você recebe ainda um conteúdo exclusivo em troca. Então, bora lá ser mantenedor do Bibotalk. Você que mora nos States, você pode usar aí o Zoom, né? É XOOM. Tem uma galerinha dos States aí que nos ajuda utilizando essa ferramenta, é muito legal. Temos aí também, Mac, alguém pediu, ainda não usou, mas alguém perguntou no passado: vocês não vão usar o PicPay? Acho que é PicPay, né? Ah, eu tô por fora desse negócio aí, Tá por fora? Eu não sei, cara, é o PicPay, é meio que uma carteira digital. A gente fez a carteira até agora, tem R$1 lá que o fundador do PicPay colocou na nossa carteira, né? Mas tá valendo, tá valendo. E, Mac, qual é a outra maneira? Tem aquele pessoal que não pode ajudar com nada. As suas finanças estão ali contadíssimas. De que outra forma a galera pode nos ajudar, Mac? Olha, a gente tá precisando de uma Genkidama Gospel. Que é isso, cara? Quem gosta de Dragon Ball aí, contar a historinha rapidinho. O Goku tava todo ferrado na batalha lá. Conhece o Goku, já ouviu falar, né, viu? Sim, o Goku eu conheço. Aí a Genkidama é a energia das pessoas. Ele não tinha mais energia no corpo pra lutar e as pessoas levantaram todas as suas mãozinhas em todos os lugares do mundo e a energia das pessoas ia subindo pro céu e ia indo até o Goku pra ele fazer a grande Genkidama, que era uma magia com o suporte das pessoas. É tipo Hadouken? É um Hadouken com a ajuda das pessoas. Caramba, Genkidama? É a Genkidama. E a gente precisa da Genkidama de vocês aí, crente. Que, ó, olha aí, levanta a mão. Levanta a mão pro céu, aponta o dedinho e vai descendo o dedinho assim, devagarinho, até o Enter e clicando no compartilhar. Olha aí, essa é a sua Genkidama. Porque olha só, a gente sabe que tem muita gente que ouve. Graças a Deus nós temos um número expressivo de downloads. Mas ele poderia ser melhor. Essa que é a verdade. Meu, com certeza. Olha só do Lewis, Mac. Aconteceu algum fenômeno narniano na nossa postagem do Lewis. A gente deu aquela impulsionada no Facebook, né, básica. Mas, cara, deu muitos compartilhamentos, muitas curtidas, e isso é muito bom pra nós. Foi, né? É um episódio que tá sendo bem baixado e tal. Tudo bem que Lewis por si só já é um grande atrativo, mas a gente não tem isso em outras postagens e, galera, pra você não custa nada. Você gosta da gente? Você tem vergonha da gente? Não tem, né? Então, compartilha, nem curte e compartilha, né? Assim você espalha aí bom conteúdo pra sua timeline, pô. É muito legal. Quando eu vejo a galera compartilhando, assim, que estão ali no meu Facebook, eu fico bem feliz, assim, porque, pô, a galera tá ajudando a espalhar uma coisa que a gente fez com carinho, com dedicação e que a gente sabe que é abençoador, sabe? É, provavelmente o pessoal que às vezes esquece de compartilhar porque ouve no agregador e não tem como fazer esse compartilhamento. É justo, isso é justo. Às vezes tá escutando no ônibus e tal, então beleza, né? Mas lembra então, chega em casa, né? Você tá com o smartphone aí antes de dormir e tal, ou acorda de manhã cedo, já pega e dá aquele compartilhar. Se tu gostou do episódio, compartilha. Isso ajuda a gente assim a ter uma visibilidade gigantesca, porque a ideia é que esse ministério, ele alcance mais pessoas. E isso vai depender do seu engajamento, crente. Olha aí. Sim, é verdade. Precisa mesmo, galera, porque assim, se você curte, é legal você divulgar. E a todos vocês que já fazem isso, galera, toma aqui um abracinho, vai. Aê, galerinha! Valeu mesmo. E eu iria mais longe ainda. Eu iria mais longe. Eu acho que a gente devia fazer uma campanha de engajamento mesmo, de fazer com que nem outros podcasts já fizeram aí. Cada ouvinte do BTcast vai ter que pegar e apresentar um episódio para 5 amigos. Olha aí, muito legal. Ensinar a mexer no celular ali, apresentar, ou baixa mesmo num pendrive. Cara, ouve isso aí no teu carro, ouve isso aí na tua casa, e é isso aí. Cara, tem muito episódio legal, né? Assim, acho que bem intro... Não dá pra colocar qualquer episódio do BTcast na mão da galera assim, né, Mac? Tem uns episódios aí que é meio casca grossa e tal. Tem que ser alguém que já tá iniciado, né, nas artes BTcastinianas. Mas, pô, tem um recém... esse do Lewis é uma boa introdução. Cara, o da Lei de Deus tá muito legal. Qualquer um com Maurício Zagari, que tem ali devoção em teologia. Cara, tem um, Mac, que eu ouvi recentemente, cara, e falei... Pô, obrigado, Deus, por fazer parte desse trabalho.
trabalho, que é o Mosaico da Unidade, que a gente conversou lá com a galera do Movimento Mosaico. Cara, que episódio gostoso de ouvir. Que bênção de Deus, cara. Ó, talvez fique esse aí, o Mosaico da Unidade, pra você indicar. Ou, aquele que você gosta, que falou com você, edificou a sua vida. Vai lá, galera, passa a gente pra frente. Você que já faz isso aí, valeu. Mas você que ainda não faz, você agora tá se identificando. Putz, eu sou esse preguiçoso aí, galera. Eu sou esse cara aí que curte pra caramba vocês, mas eu ouço no agregador. Olha, nunca comentei, já ouço vocês há 4 anos, nunca comentei. Agora você que se identificou com isso, sinta-se tocado e obrigado a entrar no nosso site, comentar o último BTcast, vai mandar um e-mail pra nós, podcast@bibotalk.com, e falar assim, ó, gente, valeu, eu sou aquele cara que o Bibo falou no podcast e eu vou indicar até pra minha sogra, porque vocês são legais. E gente, Mac, falando sério mesmo, orem por nós. Orem por nós, porque não é fácil manter um ministério. Nós somos um ministério para-eclesiástico, nós ajudamos a Igreja do Senhor Jesus a crescer. Nós acreditamos que somos essa ferramenta usada por Deus para edificar a sua igreja. Então, obviamente, nós temos aí as retaliações do inimigo, nós temos... ficou do inimigo é ótimo, né? Mas é verdade, galera, tem aí uma dimensão espiritual que é contrária à obra de Deus. Nós temos os nossos pecados, os nossos problemas, as nossas lutas contra nós mesmos. Então assim, a gente precisa, né, claro que a primeira responsabilidade é nossa, né, de ter uma vida com Deus, de ter uma vida aos pés do Senhor e tal, mas a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. É importante, né, a oração da galera também, pedindo para Deus nos proteger, nos livrar do mal. Então ore também, é mais uma maneira de você poder ajudar o ministério Bibotalk. É isso, Mark. Vamos para esse episódio aí que tá muito bom, cara. O Cristão Universidade com 2 advogados, né? Nossa, e não rolou mentira. Muito bem, gente, estamos aqui com o Valmir Nascimento e vamos falar sobre fé e faculdade, jovens cristãos e a faculdade. É um desafio muito grande, né? Quando a gente fala de faculdade, a gente vê que existem algumas organizações. A mais antiga que eu conheço, pelo menos aqui no Brasil, é a ABU, né? A Aliança Bíblica Universitária. Hoje em dia eu sei que existem várias outras, mas existe aquela preocupação de que o jovem, né? Ou na verdade não é bem uma preocupação, mas parece que quando o jovem entra na faculdade, a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, ela acaba tendo um baque. Isso quando muitos outros não acabam abandonando a própria fé. Valmir, tu escreveste um livro sobre essa temática e eu penso que a primeira pergunta que eu poderia te fazer é o que te levou, né, a gastar e a investir o teu tempo produzindo um material como esse, o cristão e a universidade? Bom, Bibo, esse é um tema para mim muito importante por 2 motivos. Primeiro, por uma questão prática mesmo. Quando fiz a primeira faculdade, que me formei, a faculdade de Direito, eu percebi essa necessidade. Eu, particularmente, também fui muito afrontado enquanto estive na universidade. Tive grandes desafios no ambiente acadêmico para fazer a defesa da fé cristã. E também por, naquela época, participar de um grupo chamado Grupo Pés Formosos e que depois se transformou na agência Pés Formosos e hoje participa de um grupo maior norte-americano chamado Chi Alpha Brasil, que tem a mesma missão da ABU, que é preparar o jovem cristão para a vivência na universidade. Portanto, o livro ele foi escrito a partir dessa necessidade que eu presenciei e também dessa atuação, vendo a necessidade dos nossos jovens e dos nossos adolescentes chegando em um curso de nível superior e muitas vezes estando despreparados, sem argumentos para fazer a defesa da fé cristã, sem ferramentas apologéticas, sem uma noção mínima de argumentos que pudessem apresentar naquele ambiente acadêmico. Então, o livro ele foi pensado nessa abordagem como um guia preparatório para o jovem que está na universidade ou também aquele que pretende ingressar na universidade, para que ele pudesse, ao chegar no ambiente acadêmico, poder não somente defender, mas utilizar também o momento e o período em que ele estiver naquela localidade para anunciar o reino de Deus, para ganhar almas para Cristo, que é uma das finalidades principais.
Valmir, quando que o ambiente acadêmico se tornou tão hostil à fé cristã, né? A gente sabe aí, pelo pouco que eu lembro das minhas aulas de história, até mesmo história da igreja, a gente vê que as universidades, muitas delas nascem em contextos cristãos, né? E até por incentivo mesmo da própria igreja, e até ao contrário do que dizem, se eu não me engano, Will, o Peter até estava falando isso lá na comunidade de mantenedores do Telegram, até mesmo na Idade Média, que a gente fala que é aquela idade das trevas, mas se tinha muito incentivo da própria igreja, né, na busca do conhecimento e tal, e agora a gente vive um tempo aí de muita hostilidade, né, e o cristão, ele vai para a universidade, e na verdade a gente fala aqui da universidade, mas a gente poderia voltar às vezes até nos ensinos médios aí da vida, até na sua pesquisa você fala isso, né, numa pesquisa que você relata, né, Valmir, não é sempre a universidade que é a vilã da história, né, muitos jovens já abandonam a fé no próprio ensino médio. Então, quando que o mundo acadêmico, ou melhor, né, quando as instituições de ensino, pra gente então englobar aí o ensino médio também, quando eles se tornaram tão hostis, né, à fé cristã? Que virada que aconteceu aí? Nós fazemos uma avaliação histórica também, é um capítulo do livro que eu abordo essa questão, porque eu demonstro no livro a importância da retomada do cristão à universidade. E quando eu digo retomada, porque eu parto do pressuposto histórico que um dia a universidade ela foi pensada, ela foi administrada a partir de um pensamento cristão. Se nós fazermos uma verificação aí na análise histórica, nós vamos perceber que a ideia de ensino, a ideia de educação, parte de um pressuposto cristão exatamente por conta de um princípio bíblico ou um princípio doutrinário cristão muito importante, que é o princípio da falibilidade humana, ou, se nós quisermos utilizar um outro termo, que é a pecaminosidade do homem. Se o homem, nós já partimos de um pressuposto bíblico que ele é caído, está afastado de Deus, ele precisa de um mínimo educacional, e essa educação parte de uma análise cristã, para ele entender a vontade de Deus, para ele se colocar em um patamar que possa ter um padrão educacional, um padrão moral e um padrão intelectual que possa atender à vontade de Deus. Então, o princípio norteador cristão é exatamente dessa premissa. E a verdade que nós encontramos, nós vamos voltar, por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando Deus estabelece a lei para a nação de Israel e estabelece um princípio norteador aos pais em relação aos seus filhos. Então, desde aquela época e passando depois pelo surgimento do cristianismo um pouco mais institucionalizado após Constantino, nós vamos ver o apreço pela educação, a educação formal, seja aquela que ensinava as chamadas artes liberais, quando nós chegamos ali mais ou menos no século X, em que as pessoas tinham que ter um mínimo educacional. Então, quando nós avaliamos a história da universidade, nós vamos ver o cristianismo fazendo um papel muito importante no desenvolvimento intelectual das pessoas. Muito bem, mãos à obra. Nós paramos na página 257, não foi? Essa ideia de universidade, obviamente, nós vamos ter um período um pouco mais importante, que é a partir do século XII ali, em que as primeiras universidades elas começam a ser inauguradas na Europa, como, por exemplo, a Universidade de Bolonha, a Universidade de Oxford e por aí vai. Todas essas universidades elas são inauguradas a partir de um princípio bíblico básico, que era buscar um conhecimento, buscar uma verdade, exatamente porque partia desse pressuposto que o homem ele não é dotado de todo o conhecimento e ele precisa, então, estudar, ele precisa ter uma educação formal para que possa chegar a esse conhecimento. Então, até esse momento, até o surgimento dessas primeiras universidades, nós temos um princípio cristão norteador, nós temos então uma origem judaico-cristã muito evidente nessas universidades. E o que é interessante é que até mesmo aqueles que não são cristãos reconhecem essa história e o apreço do cristianismo em relação à religião e também à educação. Eu lembro, por exemplo, o autor ateu, que é o Alain de Botton, um autor francês, e ele, inclusive, ele conclama os ateus e os agnósticos, que são seus amigos, para que utilizem o padrão cristão de educação, exatamente porque ele vê a educação no cristianismo como
ponto elementar que fez com que o cristianismo chegasse aonde chegou, crescendo, influenciando, enfim, estabelecendo as doutrinas básicas para que as pessoas pudessem entender aquilo que estava sendo pregado. Então, se nós fizermos essa avaliação, nós vamos ver a influência até o início da Idade Média ali, quando as primeiras universidades elas são criadas. Eu tive o prazer de ir na Europa neste ano, estive em 2 universidades, estive na Universidade de Coimbra e estive também na Universidade de Oxford, e você percebe nitidamente ali os elementos religiosos que foram norteadores para o crescimento daquelas instituições. É claro, quando há uma mudança em relação ao entendimento da universidade, nós temos uma mudança de entendimento quando nós chegamos agora ao período do iluminismo, né? Aí nós passamos, segundo os secularistas apresentam, aí nós passamos a idade ou a era das trevas e nós chegamos agora à era das luzes. Primeiro que essa é uma concepção equivocada, porque a chamada era das trevas nunca foi era das trevas. Assim como todos os períodos da história da humanidade, nós vamos ter alguns atos equivocados por parte do homem. Como aconteceu na Idade Média, acontece também hoje. Se for usar esse crivo, a gente não saiu da Idade das Trevas. Exatamente. Então, há toda uma avaliação ideológica da história. Por quê? Porque acredita-se que como aquele período foi dominado pela igreja, de fato foi dominado pela igreja, é um período em que é considerado um período da Idade das Trevas. Mas se nós olharmos ali nitidamente, há uma contribuição, há uma valoração muito grande do conhecimento. Então, quando nós chegamos agora no período do iluminismo, a razão ela é elevada como patamar absoluto do ser humano. Nesse momento, toda ideia de fé e ideia de religiosidade é considerado como algo ultrapassado, e é exatamente nesse período que o princípio cristão norteador ou religioso ele começa a perder espaço dentro das universidades. E isso daí vai culminar um pouco depois com a própria concepção por parte da igreja em relação à educação. Veja, o iluminismo ele afetou não somente o pensamento secular, mas ele afeta também a própria ideia da igreja. Se até então boa parte dos cristãos eles tinham a compreensão da necessidade de buscar o conhecimento formal, principalmente no nível superior, quando nós chegamos agora no período do iluminismo e depois nós avançamos e começamos a chegar logo após no século XVIII, século XIX, século XX, há um afastamento por parte da comunidade cristã em relação à universidade. O que isso significa? Significa dizer que os próprios cristãos eles começam a entregar as universidades nas mãos daqueles que não acreditam em um princípio religioso, não acreditam em algo transcendental, e daí nós temos então a elevação do materialismo, do naturalismo, e esse momento é um momento, então, que nós temos o afastamento por parte dos cristãos das universidades. Muito bem, mãos à obra. Nós paramos na página 257, não foi? Algumas instituições, algumas denominações, tendo mais ou menos essa mesma leitura que você, têm investido forte, investido pesado na fundação de universidades, na criação de universidades e faculdades. Você acha esse movimento positivo ou você acha que isso pode criar uma espécie de bolha evangélica ou de bolha protestante em que nós nos fechamos no nosso próprio mundo acadêmico, Valmir? Will, sua pergunta é muito pertinente. Todo o meu livro, eu parto da necessidade de nós resgatarmos as universidades, e eu falo das universidades de uma maneira bem abrangente. Estou falando daquelas universidades que foram secularizadas. Por quê? Porque eu utilizo a compreensão da cosmovisão cristã, ou seja, nós precisamos olhar para a sociedade, olhar para a educação, olhar para a economia a partir de uma ótica eminentemente cristã, ou como diz o apóstolo Paulo, nós precisamos utilizar a mente de Cristo para compreender a realidade e também transformar a realidade. Então, penso que a ação mais adequada por parte da igreja cristã, ou dos cristãos de um modo geral, sem me referir nesse momento a qualquer tipo de denominação, seria influenciar, seria adquirir conhecimento nessas universidades e não necessariamente em universidades evangélicas. Mas
eu não vejo problema algum nesse movimento que existe por parte da comunidade cristã também de criar as suas próprias universidades. O problema, e aí o ponto que nós precisamos tomar cuidado, é de nós não transformarmos nisso, como você mesmo menciona, não transformarmos nisso em um gueto evangélico e vivermos apartado da sociedade, querendo criar comunidades educacionais simplesmente para o povo cristão, fazendo uma separação, fazendo uma dicotomia entre o mundo do ponto de vista secular e o mundo do ponto de vista religioso. Se essa for a ideia, eu acho que é um equívoco em relação a essa ação. Agora, se a ideia é criar uma universidade para ser um canal de referência tanto para cristãos quanto para não cristãos, aí eu vejo essa ideia como uma ideia louvável. E nós temos alguns exemplos que são exemplos maravilhosos. Nós temos, deixa-me citar aqui de nome, um exemplo ali do estado de Goiás, a Unievangélica, que é uma universidade que oferece vários cursos para a comunidade, sem fazer distinção do público, seja o público cristão ou o público não cristão. Uma coisa que eu lamento é que tem, aqui em Joinville, por exemplo, nós temos uma faculdade que ela é de uma vertente religiosa, e a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia, essa vertente, o religioso não transpira mais ali dentro, sabe? Então a gente percebe que ela foi totalmente absorvida e secularizada. Bem, esse termo secularizada rola, né? Falar ainda, né? Esse parênteses é muito importante. Às vezes nós utilizamos essa palavra secularizada não no sentido que nós queremos empregar. Às vezes usamos de forma equivocada. Vamos utilizar aqui secularizado do ponto de vista de ausência de princípios espirituais, né? Vamos utilizar nesses termos. Beleza, eu penso nesse sentido, mas eu sei que a palavra é um pouco mais do que isso, né? Exato. Veja, esse é o outro problema que nós temos, Rodrigo, que é exatamente essa corrida por parte da igreja também de criar universidades, criar cursos de nível superior, muitas vezes acaba caindo exatamente nesse problema, que é exatamente tornar os seus cursos completamente secularizados. Esse é um problema muito grande. Eu escrevi um texto há pouco em que eu falava sobre a própria secularização da teologia. Quando isso acontece? Acontece quando as universidades cristãs, nessa batalha para atender uma demanda da sociedade, acaba se curvando completamente à demanda da sociedade e também aos padrões que são estabelecidos no negócio. Como assim? Nós sabemos claramente que o MEC estabelece um padrão em relação às suas universidades. E não estou aqui dizendo que quando as igrejas o fazem e vão atender às necessidades do MEC, fazem de forma adequada. O problema é quando há uma ultrapassagem em relação aos limites espirituais que a teologia exige, quando quer atender além daquilo que o MEC exige ou estritamente aquilo que o MEC exige. O MEC, ele quer, por exemplo, faculdade de teologia não para ensinar dogmas e doutrinas confessionais, embora a legislação estabeleça basicamente a existência das faculdades convencionais. Mas o que nós percebemos, eu já participei de algumas avaliações do MEC, é que muitas vezes o MEC quer não um curso de teologia, o MEC quer um curso de ciência da religião, que seja plural, que atenda todas as necessidades. E é exatamente aqui que reside um risco e um perigo das faculdades cristãs ao inserirem-se dentro do mercado e muitas vezes querem atender essa demanda ou os padrões que são estabelecidos. Muito bem, mãos à obra. Nós paramos na página 257, não foi? Valmir, no seu livro você quer quebrar aquele mito de que a universidade é o local onde os jovens se desviam, que se tem aí esse mito, mas você vai numa direção oposta, não exatamente oposta, mas você dá uma... Não, peraí gente, não é bem assim. Exatamente, eu apresento os dados. Nós temos várias pesquisas que apresentam através de números, através de estatísticas, que realmente a quantidade de jovens cristãos que chegam na universidade, a quantidade daqueles que desviam é uma quantidade alta. Segundo as pesquisas, somente 40% dos jovens cristãos acabam mantendo-se dentro da igreja, depois do período de formatura. Significa dizer que 60% dos jovens acabam se afastando da igreja. É importante dizer que nós fazemos uma distinção. Uma outra pesquisa do Instituto Barna,
uma pesquisa um pouco mais aprofundada, ao tratar desses 60%, ela começou a fazer uma distinção. Falou, olha, esses 60% que se afastam da igreja, às vezes nós temos aqueles que se afastam completamente, mas dentro desses 60% nós temos aqueles que, na verdade, eles dão um tempo para a igreja porque eles perdem o contato com a comunidade eclesial. De uma ou de outra maneira, realmente, as pesquisas que nós temos, os números que nos são apresentados, ficam mais ou menos nesse patamar de 60%, o que é um número muito elevado. Diante desses dados, muitos líderes, muitos pais começam a pensar da seguinte forma, olha, se é certo que a grande maioria dos jovens que vão para a universidade acabam afastando da igreja, obviamente que não há como apoiar a ida do jovem cristão para a universidade. Mas é exatamente nesse ponto que nós precisamos desmistificar esses números. Por quê? Porque geralmente quando nós olhamos para essas pesquisas não fazem um paralelo entre a quantidade de jovens que desviam da fé entre aqueles que vão para a universidade e aqueles que não vão para a universidade. Por exemplo, um outro pesquisador, que eu cito aqui no livro, ele fez essa comparação. E quando ele fez essa comparação entre aqueles jovens que vão para a universidade e aqueles que simplesmente terminam o ensino médio, nessa comparação que foi feita, ele chegou à conclusão que o percentual daqueles que distanciam-se da fé cristã, mesmo não indo para a universidade, é, assim, uma quantidade também muito elevada. O que nos ajuda, então, a entender e também tirar esse mito de que a universidade, por si só, abandona ou leva o jovem cristão a abandonar a fé cristã. Então, o que nós começamos a perceber? Nós percebemos, então, que há um desvio, há um abandono da fé por parte da juventude, não necessariamente por causa da universidade. Nós podemos falar sobre esse ponto e dizer os aspectos que são nocivos à fé cristã, mas de forma apartada. Mas, de um modo geral, o período da juventude, entre os 18, 17 até os 20 anos de idade, é o momento que a juventude começa a fazer uma reflexão acerca da sua identidade. É o momento que ele quer desvincular-se das tradições até então que ele estava vivendo em relação à família, em relação à sua comunidade religiosa, e por esse motivo é que quando chega na universidade é um momento de libertação, né? E muitas vezes uma libertação errada. Uma libertinagem, né? É uma libertinagem. Quando ele entende a liberdade como libertinagem, ele se vale desse momento, e muitas vezes coincide a época em que ele vai para a universidade e a época que ele sai da casa dos seus pais. Ele fala, agora eu estou podendo tudo, então eu vou abandonar a minha família, e muitos acabam fazendo isso, acabam vivendo longe dos seus pais, e muitos acabam, então, tomando um caminho também igualmente errado, que é abandonar a igreja. Mas não é a universidade que leva o jovem a abandonar a fé cristã. Tudo que o Valmir falou aí foi o meu caso, na minha juventude. Eu ainda sou jovem, mas quando eu comecei a faculdade. Não é não, Então... Tu já passou dos 30, que eu sei. Depois dos 30 é ladeira abaixo, cai na real, assume que dói menos. De forma alguma, não venha não. Cara, é o primeiro momento, é o seu primeiro voo solo, né? E você sai de casa e de repente você vê o mundo inteiro lá fora com as suas luzes. E eu não vou dizer que eu me afastei completamente da minha comunidade de fé, mas caminhei em dois caminhos ao mesmo tempo. E o ambiente acadêmico em si, eu falo para vocês assim com absoluta certeza que não teve nada a ver com isso. É um momento de deslumbramento. Você saiu debaixo das asas do seu pai, da sua mãe, tem ali uma certa autonomia, uma certa liberdade, conhece pessoas novas, suas novas companhias, suas novas atividades, não necessariamente acadêmicas, elas vão te afastando da sua comunidade de fé. Mas é uma questão de tempo também. Algumas pessoas, como graças a Deus é o meu caso, percebem rapidamente que aquilo é só açúcar e que não alimenta em nada, e você vai se decepcionando com aquilo também. E eu acabei voltando para minha comunidade. Mas isso que o Valmir falou é completamente aqui semelhante ao meu caso. E há uma ideia igualmente equivocada, que o que leva o jovem cristão a abandonar também a igreja quando ele está na universidade
é o tipo de ensinamento que às vezes é proferido dentro da sala de aula. Isso pode até acontecer. E que tipo de ensinamento? Estou falando do ensinamento materialista, naturalista, evolucionista, mas não é a grande maioria dos casos. O grande problema e o grande desafio do jovem cristão é exatamente no âmbito dos relacionamentos. Quando ele perde a sua identidade, quando ele perde os seus referenciais, quando ele distancia completamente da sua comunidade e passa a viver em um outro ambiente com novas amizades e passa a ser influenciado por essas pessoas. Essas amizades que o jovem adquire no ambiente acadêmico, na grande maioria, isso aconteceu comigo quando eu fiz o curso de Direito, eu tinha ali amigos da minha idade, mas a grande maioria das pessoas que eu convivia ali eram pessoas muito mais velhas do que eu. Então isso muda muito a sua mentalidade, pode existir muitas vezes um orgulho que cresce no coração desse jovem universitário, porque ele acredita, olha, agora eu sou acadêmico, eu sou universitário. Então é uma mudança de mentalidade completa, e se ele não estiver preparado do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do caráter mesmo, ele acaba perdendo seus valores, seus referenciais, e por um certo momento ele vai então, muitas vezes não abandonar, como o Mac diz aí, né? Ele vai viver como o Instituto Barna faz um apontamento, é o tipo do jovem que vive como o jovem lá que ficou simplesmente afastado. Depois ele pode até voltar. Agora, tem situações um pouco mais complicadas, que é de fato renegar a fé, que é falar, olha, eu não quero mais, isso para mim não faz parte daquilo que eu acredito, não acredito mais em Deus, não acredito mais em Jesus. Isso pode acontecer e nós precisamos avaliar cada caso à sua maneira. O Will, por exemplo, ficou o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. É um tipo, né? É um tipo. Eu ri aqui, Valmir, com que o Gutierrez, você faz uma citação do nosso amigo Gutierrez, do blog Teologia Pentecostal, e ele diz o seguinte, e tem bem a ver com o que vocês acabaram de falar. A minha geração abandona mais o cristianismo por causa da loira do bar do que pelo barbudo Karl Marx. A loira do bar, eu não sei se ele quer falar da cerveja ou se de uma mulher loira mesmo, né? Fica a dúvida aí. Bem, ele como pentecostal não deve beber, então deve ser cerveja. Mas não que não se aplique também, né? Também, é verdade, porque a loira do bar, a cerveja em excesso pode fazer o cara ficar doido também. Ou seja, a minha geração não abandona mais a fé cristã por causa da loira do bar do que pelo barbudo Karl Marx. Os jovens que conheço são mais atraídos pelo relativismo moral prático do que pelo relativismo teórico dos filósofos pós-modernos. E eles são relativistas não porque leem Friedrich Nietzsche, mas sim porque assistem Pânico na TV. Cara, é fantástico. Na faculdade não sei quando que eu saio formado, mas na escola da finca eu já tenho doutorado. Cara, o Gutierrez, ele matou a pau, por isso que eu fiz questão de fazer a citação e depois eu até o avisei da citação, porque ele consegue sintetizar um grande desafio do jovem no ambiente acadêmico, né? Nós temos o relativismo teórico, nós vamos discutir, podemos preparar o jovem para argumentar, que é o que nós chamamos de apologética, mas o grande desafio mesmo é no ambiente do relativismo moral prático, né? É exatamente a loira do bar. Muito bem, mãos à obra. Nós paramos na página 257, não foi? E Valmir, diante de tudo que a gente tem falado aqui, fica nítido então que o jovem, ele não está preparado para a vida cristã madura, né? A gente vê Paulo falando em Efésios que o objetivo da comunidade cristã é que nós cheguemos à maturidade, que a gente desenvolva a maturidade até ser estatura de homem perfeito, né? E a gente percebe então que, na verdade, a culpa não é do ensino médio, a culpa não é da universidade. Se os jovens têm perdido a fé, eu penso que a culpa esteja mais perto dos nossos umbigos do que nós gostaríamos de admitir, né? Então, se eu entendo tudo que vocês estão falando, bem, eu não passei muito por isso, porque como eu disse pra vocês, eu fiz um curso técnico, mas como eu era recém-convertido nesse período de faculdade e curso técnico e tal, então um novo convertido não se abala com qualquer coisa, né? Ele é bem firme mesmo. Então, eu não tive esse problema, assim. E depois eu fui pra faculdade de teologia e lá sim eu tive que tomar cuidado pra não perder a minha fé, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, e a gente não perdeu tanto.
Mas o que acontece, gente? Então, eu percebendo, ouvindo a história de vocês, e conheço muitas pessoas que estão na faculdade, já preguei em retiros da Munil. A Munil é uma frente luterana que trabalha com universitários em faculdades federais e por aí vai. Então, o que acontece? Conheço o pessoal do Chi Alpha aqui de Joinville também, apesar de ter pouco contato, mas assim, já vi algumas postagens deles e tal. Então, assim, eu percebo que a culpa não é da universidade, a culpa não é do ensino médio, a culpa, bem, ficar falando de culpado é muito feio, né? Culpados somos todos nós e cada um é responsável pela sua própria espiritualidade. Mas se a gente pensar agora enquanto corpo de Cristo, nós percebemos que as igrejas, elas têm uma parcela, acho que esse é o termo correto, né? Uma parcela de culpa em não preparar o jovem. E eu não digo preparar o jovem para a universidade ou preparar o jovem para o ensino médio, mas preparar o jovem para a vida. Quem é o cara? William Lane Craig, se eu não me engano, num livro dele de apologética, ele fala, galera, é isso aí, é campo de guerra, a gente não tá preparando, acho que até tu cita também, Valmir, aqui no teu livro. Exato, faço a citação do Craig. A gente não tá preparando a galera para os desafios do mundo, a gente tá oferecendo entretenimento, a gente tá mais preocupado em manter o jovem na igreja com um bom louvor e uma pregação descolada, mas os fundamentos da fé cristã, tu acha que isso pra ti é o maior câncer, digamos assim, desse desviamento? Cara, não existe essa palavra, eu sei, mas eu falo eu invento palavra aqui, então eu vou colocar essa, desviamento. Neologismo, né? Eu adoro inventar os... Cara, eu coloquei acrescentação no podcast sobre tradução bíblica, porque isso é uma acrescentação, é uma coisa incrível. Mas enfim, né, no português eu sou assim, mas no inglês eu destroio. Valmir, o que tu acha disso? É exatamente essa linha que eu sigo também, que é o seguinte, falando primeiramente sobre culpados, e você arrematou muito bem a questão ao dizer que nós não podemos buscar culpados em relação a esse tema. Isso é um aspecto muito importante, porque às vezes nós temos aquela predisposição de colocar a responsabilidade, porque o jovem então está afastando da igreja. E muitas vezes nós colocamos, olha, o culpado é o pastor da igreja, é o líder de jovem que às vezes não está fazendo o papel. Mas acho que isso não responde claramente à questão ou a totalidade do problema. Porque cada um de nós, somos crentes, do jovem, ele tem a sua parcela de responsabilidade. Ou melhor, ele é o responsável pela sua vida espiritual. Então, essa questão de tirar a responsabilidade do jovem ou do crente e colocar na liderança é uma forma, voltar ao jardim do Éden, né? É voltar ao jardim do Éden, porque daí a pessoa fala, eu não sou responsável por esse problema. O que nós precisamos entender é que falta preparo na nossa juventude. Não vou dizer que nós temos jovens preparados. Nessas pesquisas que eu andei investigando para produzir o livro, uma pesquisa interessante demonstra isso. Um dado que foi apresentado apresentou que apenas 16% dos calouros das faculdades se sentem bem preparados pelos ministérios de jovens para continuarem na igreja depois do período escolar. Ou seja, apenas 16% da nossa juventude que é crente sente-se preparada na academia para defender a sua fé naquele ambiente. Então, nós temos sim um contingente de jovens preparados. Então, como resolver esse problema? Nós precisamos dividir as responsabilidades. Primeiro aspecto, o jovem por si só, ou o crente, eu utilizo a palavra jovem, porque a grande maioria dos universitários é dessa faixa de adolescente e de jovens. Então, o jovem ele é responsável pelo seu alicerce espiritual, ele tem que buscar os mecanismos para que possa ter uma mente cristã adequada, para que ele saiba as doutrinas basilares da fé cristã, mecanismo para defender a sua fé e etc. Aí nós temos, por outro lado, os próprios pais cristãos têm também a sua grande parcela de responsabilidade, porque são os pais que vão enviar os seus filhos para as universidades. Então, os pais crentes, falando de pais crentes agora, precisam ensinar aos seus filhos acerca de base de fé, acerca dos alicerces daquilo que eles acreditam. E aí nós temos, por fim, sim, o papel da liderança da igreja, os líderes de jovens, os professores de jovens, que tem que também fazer o seu papel, que é preparar a sua juventude. Então, se nós fizermos uma responsabilidade compartilhada, eu acho que nós vamos minorar esse problema. Mas como que nós fazemos isso daí? Você citou muito bem o William Lane Craig, quando ele diz, olha, nós não estamos preparando o nosso jovem para a vida como um todo. Isso acontece em razão do quê? Eu cito no livro a Nancy Pearcey. A Nancy, ela escreve um livro muito importante que eu recomendo
para pais, eu recomendo para os jovens, para os adolescentes, para líderes jovens, que é um livro chamado Verdade Absoluta, em que ela vai apresentar todo o fulgor da fé cristã aplicada à sociedade. E existe um outro livro também, que é o livro E Agora Como Viveremos, que é um livro escrito pela Nancy Pearcey e pelo Charles Colson, que vai também dar as diretrizes para o cristão como viver nessa sociedade. O livro é exatamente uma resposta à pergunta: e agora como viveremos? Então, a partir desses questionamentos, o meu livro vai trabalhando as bases. Quais são essas bases? Para nós prepararmos a nossa juventude, e agora volto à frase da Nancy Pearcey, ela diz: olha, se tudo o que nós demos à nossa juventude for uma religião do coração, ou seja, uma religião sentimental, uma religião de entretenimento, uma religião que as faça sentir bem, isso daí não vai ser o bastante e elas serão simples, vão ter uma fé muito falha e qualquer isca que elas verem, elas serão tomadas e então elas estarão em risco e a fé delas estará em perigo. O que precisamos fazer? Precisamos trabalhar em duas bases e em dois alicerces, que é fazer com que o jovem viva a fé cristã na sua integridade em todos os ambientes, não somente no ambiente religioso. É aquilo que a Nancy Pearcey ela chama e diz, fala, olha, nós precisamos tirar o cristianismo do seu cativeiro cultural, ou seja, precisamos ensinar o jovem a viver como crente, não somente na igreja, mas no mercado de trabalho e também na universidade. E o segundo ponto desse preparo é o preparo apologético, ou seja, como argumentar a fé cristã no ambiente público. Muito bem, mãos à obra. Nós paramos na página 257, não foi? Valmir, quando você fala de apologética, e esse é um assunto muito bacana, muito legal, de forma prática, assim, você acha que existe um limite para o jovem cristão que está na universidade, que vamos considerar que ele foi relativamente bem preparado? Você acha que há algum limite entre um posicionamento cristão saudável diante das questões da faculdade, da universidade, e há um limite entre isso e uma certa inconveniência? Está lá o professor explicando lá uma matéria de biologia e o professor faz um comentário que você não concorda e você, não, professor, não é assim porque na Bíblia está assim e tal, Gênesis diz assim. Você acha que tem um limite, Valmir, entre um relacionamento saudável na universidade e uma certa inconveniência? Ah, com certeza, eu também eu sigo esse entendimento. Porque se nós compreendermos adequadamente o que é apologética, nós vamos resgatar o conceito de apologética como um mecanismo de defesa. Não de ataque, né? Fantástico, fantástico. É a defesa da nossa esperança. E nós vamos lá para 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 15, Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em Cristo. Fantástico. Isso é interessante porque a apologética não é defesa da fé. Você não defende a fé. Como que você defende a fé? A fé é um negócio muito intrínseco. Você defende as suas crenças e nós podemos utilizar essa expressão que é defender a esperança. Então, com essa compreensão, a partir de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, nós conseguimos entender um pouco melhor, adequadamente, o que é apologética. A apologética não é um mecanismo de ataque, é de defesa, e não serve simplesmente para vencer debates e subjugar o seu oponente, principalmente quando o seu oponente é um não crente ou quando é um professor em sala de aula. Há muitas vezes muita impertinência por parte dos cristãos, ao entender de forma inadequada o que é apologética, utiliza a apologética para simplesmente debater com o professor, para criar atrito com o colega de sala de aula, ou simplesmente para utilizando-se de argumentos e muitas vezes argumentos consistentes para destruir através de argumentos essas pessoas. A apologética não serve para isso. A apologética ela deve ser utilizada com sabedoria e na direção do Espírito Santo de Deus. Toda apologética ela deve conduzir para glorificar o nome do Senhor. Não é simplesmente um mecanismo de debate pelo próprio debate. Eu conto no meu livro, a partir de uma experiência própria, no período em que eu estava na universidade, quando você começa a estudar apologética, e eu acho isso interessante, porque você começa a estudar apologética e ver, por exemplo, lá um vídeo do
William Lane Craig debatendo com um ateu, a primeira coisa que você quer fazer é colocar isso em prática lá na tua sala de aula, né? Deus não está morto. Exatamente. Então, mas isso faz parte de um debate público. A forma como William Lane Craig e outros apologetas cristãos, eles fazem esses debates, tem uma finalidade exclusiva. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele debateu publicamente, mas fazia parte daquele contexto. Aquilo fazia parte da sociedade greco-romana, principalmente da sociedade grega, que as pessoas estavam dentro de um contexto de debates filosóficos. Então fazia sentido debater naquele ambiente público, e muitas vezes quando o ambiente assim o exigir. Agora, a apologética, ela em sala de aula, a pessoa tem que ter sabedoria, tem que ter prudência. Você não vai ficar fazendo uma intervenção a todo momento, simplesmente para discutir um ponto que você sabe que é pacífico. E no livro eu vou tratando alguns pontos sobre como utilizar a apologética de forma adequada. Ao invés de você colocar o professor ou um colega numa situação vexatória, faça perguntas, porque quando você faz perguntas de forma adequada, com sabedoria, você vai levar aquela pessoa a uma posição que ela mesma vai começar a se confrontar, né? Esse é um princípio da apologética muito importante que nós podemos utilizar. Então, respondendo de forma bem direta a sua pergunta, sim, eu entendo que a apologética ela deve ser utilizada, mas utilizada com sabedoria para glorificar o nome do Senhor. Muito bem, mãos à obra. Nós paramos na página 257, não foi? Dentro dessa área da apologética, como a gente viu, né, a questão de desviamento, olha aí. Gente, desculpa por isso, gente. E vocês dois são formados em direito, né? São pessoas chatas que gostam de escrever difícil e humilhar a gente enquanto estão falando, mas tudo bem. Rodrigo, como diz aquele rapaz, né? Você tem dificuldade para falar, né? Então, como a gente tem falado aqui, um grande fator que leva as pessoas a se desviarem da fé é a questão, né, da loira do bar, certo? A gente viu, mas existem casos, que é o que vocês estão falando agora, de realmente que é no campo das ideias, né? Existem jovens que quando vão pra faculdade, aí tem o cara foi fazer administração, tá ligado? Mas tem aquele professor de filosofia, que é um bom professor de filosofia dentro da área dele, e o cara vai lá e questiona, né, os pressupostos e bases e joga um monte de dúvida na cabeça do cara, e o cara se sente perdido sem ter o que agarrar. Sabe aquilo no carro? Eu não sei como é que é o nome técnico daquilo, alguém de vocês são advogados, devem saber, aquilo que a gente segura no carro na mão, eu só sei o nome feio daquilo. Eu também só sei o nome feio. Valmir, você sabe do que eu tô falando? Não, no carro? Não. Não, Pô, que situação difícil agora. No ônibus, né? Quando você tá no ônibus, você segura na barra do ônibus lá, né? Então o cara fica sem uma barra pra se segurar, ele fica sem chão. Então, poxa, então existe essa questão teórica, né? Existe essa questão conceitual e até mesmo filosófica que levam jovens a questionarem a sua fé. O cara vai fazer biologia, daí ele aprendeu aquele criacionismo básico na igreja, e aí vem o professor naturalista e todas as bases, né? Parece que o castelinho de areia dele desmorona. Dentro dessa área das ideias, né? Desse conceito apologético, que linha, que conceito tu pode... Eu sei que o que eu tô falando, a pergunta que eu tô falando aqui, ela não tem uma resposta simples e curta, né? Mas o juiz tá te dando só 5 minutos agora pra tu fazer essa defesa. Então, que argumentos, né? A gente já entendeu, eu penso, querido ouvinte, que você já entendeu, que não adianta, né? Tem que ter a base. Tem que ter a base, não só a escola bíblica dominical. Muitos nem isso tem, né? Que já é muito ruim. Mas, cara, tem que ter, né? Você tá numa religião... Vou abrir um parênteses aqui, galera. Me permito abrir um parênteses. Depois eu volto pra pergunta, mas eu acho que é um parênteses importante. A gente costuma ver as seitas, né? Que nós adoramos chamar aí de seitas e tal. Então vamos pegar aqui um testemunha de Jeová, por exemplo. Se você vai conversar com um testemunha de Jeová, pelo menos a maioria deles, eles são pessoas altamente treinadas dentro da religião deles. Você vai conversar com um Mormon, é até bonito ver o testemunho de um jovem Mormon, cara. Pô, o cara guarda dinheiro pra
pra ir fazer missão em outro país, tá ligado? E fica andando aí de roupa social no sol pra cima e pra baixo e tal. Então eu não sei em que casa eles param, porque eu só vejo eles andando, né? Nunca vi eles parados conversando com alguém. Mas estão aí, né? E cara, e os caras estão ali convictos. Eles têm convicção do sistema doutrinário deles. E isso é muito bonito, cara. Eu não tô aqui julgando se é certo ou se é errado, mas isso é muito bonito. Tu vai conversar com um cara que tá aí seguindo uma ideologia, o cara tá ali preparado, ele leu todos os autores. É aquilo que alguém falou há anos atrás e aquilo me impactou muito forte, sabe? A gente fica dando Benihim e Max Lucado pros nossos jovens ler. E aí o que acontece? Aí o cara não tá preparado quando vem caldo grosso. Daí na universidade, o professor faz ele ler Nietzsche, faz ele ler Karl Marx, faz ele ler Foucault e tantos outros pensadores. Daí não tem como, sabe, gente? Max Lucado é bom, Benihim é ruim, mas o que eu tô dizendo que Max Lucado é uma leitura realmente pra você ler ali no início da fé, entendeu? Devocional. É um devocional, justamente. E Benihim, pelo amor de Deus, nem tem. Não, o que acontece? Aí o que acontece, sabe assim, ó, esse é o problema, a gente tá dando aguinha, né, leitinho pros nossos jovens, porque assim, Valmir, uma coisa que a gente não falou, e agora eu atropelei a pauta aqui, mas uma coisa que a gente não falou é que a própria igreja, isso eu vi que tem aqui no teu livro, a própria igreja não gosta desse negócio de mente, né, de intelectualidade e tal, né, a própria igreja é contra esse negócio de, não, ó, muita teologia aí, a galera perde a fé, não, esses intelectuais aí, e até o Pondé, fazendo uma crítica agora aos alvoroços em relação à vitória do Trump, ele também faz uma crítica à classe filosófica dele, né, a gente tá aí debatendo um monte de coisa, e a galera tá preocupada aí, né, se vai conseguir pagar as contas e transar e tal, com coisas mais elementares. Mas juntando agora, misturando as duas coisas, a gente percebe como há um distanciamento, né, da própria igreja no que diz respeito à intelectualidade da fé, se é que eu posso usar essa expressão. Exatamente. Eu falar no Pondé, ele esteve em Cuiabá e eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, inclusive o presenteei com o meu livro. E ele tocou nesse tema da intelectualidade. Ele é um crítico muito contundente em relação àqueles que desfazem a religião, dizendo que a religião não tem uma base argumentativa consistente. E eu me utilizei dessa expressão dele e depois fui falar que eu acredito que a fé cristã pode contribuir muito para esse debate, e ele falou, e eu também concordo. Veja, primeiro aspecto em relação à intelectualidade. De fato, há um pensamento anti-intelectual em boa parte das nossas igrejas, nós não podemos generalizar. Nós temos igrejas que têm tradição de investir no conhecimento, na educação formal, principalmente, então nós precisamos fazer esse corte. Agora, existem outras igrejas, e precisamos reconhecer isso, e vou dizer porque faz parte da minha tradição, e como faz parte da minha tradição, eu creio que eu tenho legitimidade para dizer isso daí. Boa parte das igrejas pentecostais e também das neopentecostais não tem essa tradição de valorizar a vida da mente. É uma postura realmente de anti-intelectualismo. O meu livro serve para trazer esse assunto ao debate, para dizer, olha, nós precisamos saber utilizar a mente de forma adequada. Nós precisamos buscar a intelectualidade dentro dos limites bíblicos e também a racionalidade. E daí nós precisamos fazer um recorte, fazer uma distinção muito clara. Intelectualidade não é o mesmo que intelectualismo, assim como a racionalidade não é o mesmo que racionalismo. A intelectualidade, ela faz parte do ser humano, e muito mais do que isso, foi Deus que entregou para o ser humano uma mente para ele poder utilizar de forma adequada. Agora, nós sabemos que muitas igrejas e muitos crentes, por não ter uma visão adequada, uma leitura apurada do texto bíblico, vão pegar alguns versículos isolados e, em cima de interpretações equivocadas, vão criar esse pensamento de anti-intelectualismo. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, porque a letra mata e o espírito vivifica, né? E muitas pessoas se agarram a esse verso bíblico para dizer, não está aí a letra mata, ou seja, a letra do conhecimento, quando nós sabemos claramente que a letra a que Paulo se refere ali é a letra do Antigo Testamento e não tem nada a ver com o conhecimento. Então nós precisamos valorizar a vida da mente, saber conduzir a igreja para utilizar essa vida intelectual. O próprio Senhor Jesus foi enfático a dizer que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Então, há exemplos fartos nas Escrituras dizendo para nós usarmos adequadamente o cérebro que Deus nos dotou.
Em relação ao preparo, né, agora falando propriamente dito do preparo desses jovens para defender, como fazer isso daí? Como você mencionou, obviamente que é uma resposta um pouco mais abrangente, mas eu acho que nós temos alguns caminhos, né? E por que nós precisamos fazer isso? Precisamos fazer isso porque, de fato, Will e também Bíblia, nós temos um grande analfabetismo bíblico dentro das nossas igrejas. Só para eu fazer um parênteses aqui, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos para medir o conhecimento bíblico por parte da juventude norte-americana e, obviamente, que os resultados também seriam muito similares ao Brasil. E uma das perguntas que foram efetuadas ali era mais ou menos o seguinte: quem foram Sodoma e Gomorra? Resposta: Sodoma e Gomorra era um casal. Ou seja... Ou então aquela outra pergunta bíblica: quem eram as epístolas, né? As epístolas eram as esposas dos apóstolos. Então, nossa, velho! Assim, um desconhecimento bíblico generalizado. Quais são os nossos caminhos para preparar a nossa juventude? Primeiro, ensino das escrituras e das doutrinas básicas, começando por aí. Segundo, desenvolvendo o hábito da leitura da boa literatura. Nós precisamos ensinar a nossa juventude cristã a ler a Bíblia, mas a ler também boa literatura. Precisamos ensiná-los a ler, por exemplo, C.S. Lewis, precisamos ensiná-los a ler Alice McGrath, precisamos ensiná-los aí a ler John Stott, enfim, literatura de qualidade. E também precisamos fazer com que eles escrevam, porque através da escrita, o jovem, o crente de uma forma geral, ele aperfeiçoa o seu raciocínio e consegue pensar de forma um pouco mais adequada. E também precisa conhecer as doutrinas básicas, e por isso é fundamental que as igrejas incentivem as escolas dominicais ou qualquer outro tipo de educação que possa capacitar o crente, de um modo geral, a compreender as doutrinas essenciais da fé. Então, esse é um percurso que eu utilizaria para que ele possa se preparar de uma maneira um pouco mais abrangente. Em relação agora, respondendo ao seu questionamento, em relação à apologética, ele está ali em sala de aula, ele está num contexto em que a fé dele é questionada, ele está num contexto de pós-modernidade. Eu tenho um capítulo que eu trato desse assunto aí. Como que ele consegue, como que ele começa a se preparar para sair desse ambiente? Nesse capítulo que eu falo da pós-modernidade, eu demonstro alguns argumentos, como ele destrói o argumento do relativismo, porque o relativismo ele é incoerente em si. Pois bem, mas além desse aspecto, ele precisa dominar alguns aspectos básicos da apologética. Primeiro, conhecer quais são as denúncias ou as acusações em relação à fé cristã. Ele precisa, ao receber algum tipo de crítica à fé cristã, e se ele tiver dúvida, ele precisa ir em busca de uma resposta adequada para sanar aquela dúvida, né? A dúvida não é pecado ter dúvida. O pecado é você persistir na dúvida e a dúvida gerar a descrença, e a descrença gera o afastamento da fé. Então, quando ele recebe um questionamento que ele não sabe a resposta, naquele momento, ele vai fazer uma leitura, vai procurar alguém que tenha condição de ajudá-lo. Segundo, antes de dar uma resposta, imagine que ele está em sala de aula e alguém começa a questionar, por exemplo, alguém diz que a fé cristã é algo que foi criado por homens. Antes da pessoa dar uma resposta, apresentar uma resposta teológica, que muitas vezes não tem, faça perguntas, começa a esclarecer acerca daquilo que o acusador está apresentando, né? Por exemplo, quando nós perguntamos para alguém: o que você quer dizer com isso, que a fé cristã não tem evidência, ou que a fé cristã foi criada por homens? Quando nós começamos a fazer esses questionamentos, a pessoa vai fazendo um detalhamento daquilo que ela acredita, ou muitas vezes não acredita. Ela mesma vai se embaralhar, né? Ela vai se embaralhar. Ou quando você pergunta assim, ela faz uma acusação, você pergunta: você pode me esclarecer esse ponto? Quando a pessoa diz assim: olha, a verdade não é absoluta. Aí nós podemos perguntar para ela, né? Quando alguém diz assim: a verdade não é absoluta. Podemos dar uma pergunta muito simples para ela: você tem absoluta certeza disso? Entendeu? Eu acho que ela vai ficar um pouco desconcertada com esse tipo de indagação. Então, o primeiro aspecto da apologética no diálogo é utilizar a técnica que nós chamamos da maêutica socrática. Quem fazia isso era o próprio Sócrates. Ele fazia questionamentos, a pessoa ia regressando, fazendo questionamento para si mesma, até ela chegar a um nível que falava: olha, realmente, aquilo que estou dizendo não tem nenhum embasamento.
Muito bem, mãos à obra. Nós paramos na página 257, não foi? Eu utilizo muito do livro do Alistair McGrath, né, que é o anglicano, o inglês anglicano, um ótimo teólogo, um defensor assim, da fé muito importante para nós. E o que é criar pontos de contato? Veja, esse negócio de criar ponto de contato nos leva a discutir o que é apologética. A forma como nós fazemos apologética hoje, Bíblia, é muito diferente da forma como nós fazíamos apologética, ou como a igreja fazia apologética há 50 anos, e como fazia apologética na Idade Média. Na Idade Média, você discutia lá as 5 vias de Tomás de Aquino, argumento teleológico da existência de Deus. Imagine você discutir sobre argumento teleológico da existência de Deus com um colega de sala de aula. Ele vai perguntar, mas para que serve isso? não tem aplicação. Aí o McGrath utiliza o seguinte: olha, nós precisamos criar pontos de contato. Se a pessoa, quando ela vai fazer uma crítica à igreja, ou ela tem dúvida acerca da doutrina bíblica, vamos utilizar um argumento que faça parte da vida dela e que a partir daquele ponto de contato ela possa compreender um pouco mais acerca da revelação de Deus para o ser humano. Aí, no decorrer do livro, eu utilizo alguns exemplos. C.S. Lewis utilizava lá uma sensação de desejo não satisfeito. Ao invés de nós começarmos a apresentar as evidências da existência de Deus, nós podemos tratar do ponto de vista do sentimento do ser humano. O ser humano ele tem um desejo dentro do coração dele, e esse desejo nunca é satisfeito. Somente é Deus quem pode satisfazer esse desejo. Aí vai utilizar a questão da racionalidade, os argumentos, aí sim, os argumentos, as evidências históricas, etc. e tal. Então, o preparo apologético ele é muito abrangente. Obviamente que nenhum jovem cristão ele vai ter todo um arcabouço, ele não vai ter todas as respostas prontas e preparadas para responder um colega em sala de aula ou para responder um professor. Então, o que ele tem que fazer? Pode se especializar em determinada área, mas quando ele não souber responder, faça pergunta e vai canalizando para uma área que você domine, que você saiba argumentar e você tenha condições, então, de dar uma resposta plausível para aquele que está questionando. Me parece que, às vezes, boa parte dos ataques à fé ou alguma coisa nesse sentido, não necessariamente nós discordamos da afirmação postulada, mas nós damos a ela um enfoque diferente. E, às vezes, a gente está se defendendo de algo que nós, de certa forma, até concordamos. E isso não me parece muito inteligente. Por exemplo, algum acadêmico vai dizer para o outro assim, Jesus ele era um homem. Então a pessoa já se imune de todos os argumentos para dizer que Jesus não era um homem, quando na realidade a resposta mais natural e mais correta, não, sim, Jesus era um homem. O detalhe é que nós cremos que também era um Deus. Ou como você próprio citou, a fé cristã é algo humano. Sim, a fé cristã é algo humano. Começou com Cristo, os seus apóstolos, e chegou até nós hoje. Nós somos humanos, então a fé cristã ela é algo humano. Mas logicamente essa informação transcende a isso que eu falei. Então, às vezes a gente tá com tantas armas na mão e acaba não sendo muito inteligente ao manejar essas armas, né? Exatamente. E é exatamente nesse aspecto que nós chamamos de pontos de contato. Se a pessoa falou que Jesus era humano, pegue essa informação que ela já acredita e canalize para apresentar a divindade de Cristo. Uhum. Vamos pegar o exemplo de Paulo. Paulo chega lá em Atenas, ele vê o pessoal adorando o Deus desconhecido. Se ele fosse um religioso extremista, o que ele ia falar? Toca fogo em tudo isso daí, Sim. Vocês são os idólatras. Mas ao invés de fazer uma acusação nesses termos, ele canaliza, pega aquela informação e fala, olha, esse Deus desconhecido que vocês estão adorando aí, na verdade é o Deus que eu estou apresentando, é o Deus que criou todas as coisas. Ou seja, ele faz aquilo, reverte em prol do Evangelho para levar a pessoa a compreender algo muito maior do que aquilo que até então ela imaginava. É exatamente isso que nós estamos falando de fazer apologética. Por muito tempo se compreendeu a apologética, mas a apologética polemista, que é discutir religião, que é discutir credo, que é atacar as pessoas. Um debate que ao final necessariamente tem que haver um vencedor. Exato, as pessoas têm essa compreensão. E a apologética, nos nossos dias, nós vivemos em uma sociedade muito pluralista e você precisa saber discutir dentro da praça pública, dos mercados da ideia. E como nós fazemos isso? Com gentileza, né, com respeito,
respeito, agora demonstrando que a fé cristã ela tem embasamento, ela tem consistência, é uma fé inteligente, mas nós fazemos isso utilizando todas as evidências que nós temos ao nosso favor, utilizando o sentimento da pessoa para que ela possa chegar a se avaliar, autoavaliar e dizer realmente aquilo que eu acho que é verdade, para mim não é verdade, ou não é verdade porque eu fui levado a entender a partir desse esclarecimento. Então, apologética, e a apologética tem um diferencial em relação ao evangelismo, porque a apologética ela remove as dúvidas da pessoa. A apologética ela tira aqueles empecilhos mentais e intelectuais, aqueles mitos que rondam o pensamento de uma pessoa que, por informações que ela recebeu ao longo da vida, pelas informações que ela recebeu nas redes sociais, as pessoas às vezes elas formam as suas mentalidades, as suas cosmovisões a partir da mídia, a partir das redes sociais e nunca sequer pensou detidamente sobre aquele assunto. A apologética ela começa a tirar, remover aqueles empecilhos e deixar a pessoa pronta, preparada para receber de fato a pregação do Evangelho. Muito bem, mãos à obra. Nós paramos na página 257, não foi? E Valmir, não sei se você vai concordar comigo, mas em algumas situações nós enxergamos um conflito onde ele não necessariamente ele exista. Por exemplo, um dos maiores dicotomias no mundo acadêmico é a dicotomia entre fé e ciência, como se uma combatesse a outra. Você fica à vontade de discordar de mim, mas me parece que elas têm objetos completamente diferentes, entendeu? Lógico que em alguns momentos haverão conflitos, mas me parece que elas têm objetos completamente diferentes. A ciência, se a gente for encarar a ciência no sentido moderno, ela tem como objeto a naturalidade, a imanência, as relações de causa e efeito. E a fé, ela não necessariamente ela tem esse objeto. A fé e a religiosidade ela tem como objeto a transcendência, a realidade partindo do pressuposto de uma transcendência. Então o pessoal fica combatendo muito, o cientista lá é ateu e tal, é do diabo, quando na realidade, por exemplo, um cientista, vamos colocar aqui Richard Dawkins. Esse é do diabo, não tem dúvida. Não, sim, não que não seja. Mas quando eu digo assim, o cientista, o astrofísico Richard Dawkins, ele é ateu, esse ateísmo, ele é um ateísmo metodológico. Por quê? Porque quando ele vai estudar as relações de causa e efeito da natureza, ele não considera, e não sei nem se pode considerar, a existência de Deus. Porque não é objeto do seu estudo. Ele não considera a existência de Deus. Agora, quando esse mesmo cientista, quando o Richard Dawkins, ele tira o seu jaleco de cientista, o seu jaleco branco, e ele passa a afirmar filosoficamente da não existência de Deus, ele não faz na cadeira de cientista, ele faz como filósofo ou até como teólogo. Então... eu não sei se dá pra separar tanto assim, Will. Eu entendo perfeitamente e vou dizer que até concordo contigo, mas alguma coisa lá dentro de mim não dá pra separar tanto o homem com jaleco e o homem sem jaleco, porque eu acho que nós somos seres meio complexos assim, sabe? Eu entendo e concordo com você, Bill, mas eu tô dizendo que ele não pode refletir sobre a existência de Deus na qualidade de físico. De jaleco, entendi. Com jaleco. Tanto que, se eu não me engano, ele encabeçou há uns 10 anos atrás, tô chutando aqui, faz muito tempo, ele encabeçou, acho que logo quando ele lançou o livro dele, Deus, um Delírio, né? Por sinal, a resposta do McGrath é bem mais interessante do que o livro, que é O Delírio de Dawkins, fica aí não sei se é editado ainda, mas eu lembro que o livro é bem interessante. Eu comprei esse livro. Eu lembro que quando ele fez uma campanha em Londres, ou na Inglaterra, lá no Reino Unido, não sei, e eu lembro que ele quis colocar nos ônibus, né, Deus não existe, e ele foi impedido, ele não pôde colocar essa frase e tal, ou ele não pôde, ou alguém botou a mão na consciência e falou, cara, tu não pode afirmar que Deus não existe. Aí eu lembro que a campanha ficou, provavelmente Deus não existe, né, desfrute a vida, probably God not existing. Sei lá como é que é, né? Mas eu sei que a frase era isso. Provavelmente Deus não existe. Enjoy your life. Alguma coisa assim. Provavelmente Deus não existe. Ou seja, realmente ele não pode afirmar. Ninguém pode afirmar que Deus não existe. Então, se ele não pode cientificamente comprovar a não existência de Deus, quando ele dá essa declaração, ele não faz como cientista. Entendi. Ele dá uma opinião pessoal, e opinião pessoal não é ciência. Entendi. Não, concordo. Então, eu acho que às vezes tem alguns conflitos que eles são aparentes em alguns casos.
Não sei se em todos, como você falou. Eu acho que é exatamente esse o ponto discordante quando nós refletimos sobre a ciência no âmbito da academia. Dentro de uma perspectiva da maioria dos pensadores cristãos, a grande crítica que se faz em relação ao, por exemplo, ao evolucionismo, que muitas vezes é ensinado nas nossas academias, é exatamente que essa perspectiva, ela parte já de uma cosmovisão implícita na pessoa, que é a cosmovisão naturalista. Então, acho que é exatamente essa ideia. Então, no fundo, há um pressuposto subjacente em que o cientista, ele maneja todas as suas pesquisas e todas as suas publicações a partir de uma cosmovisão. Então, não há como você afirmar que uma pessoa ela é completamente neutra, completamente isenta. Não existe neutralidade absoluta em nada, e muito menos em relação à ciência. Então, muito daquilo que nós observamos nas nossas academias e no âmbito da ciência, como ela é apresentada hoje, é a partir dessa perspectiva naturalista e materialista, porque descarta a priori a existência de Deus sem levar isso em consideração. Eu não estou dizendo aqui também que o cristão deva colocar, por exemplo, essa discussão em sala de aula simplesmente para defender uma dada religião em particular no ambiente acadêmico. Nós temos no Brasil que é um instituto recentemente criado, que é o Instituto do Design Inteligente, que nem mesmo esse Instituto do Design Inteligente, ele defende essa ideia. Por quê? Porque ele acredita que, assim como a ciência não pode ser dominada pela ideologia materialista e naturalista, e não pode criar um establishment na academia por força política, isso também não se deve dar em relação à religião. Então, a ciência ela deve partir das suas bases para fazer as pesquisas e apresentar da maneira mais imparcial, não neutra. Não existe neutralidade, pode buscar imparcialidade, mas não a neutralidade. E acerca desse ponto, aí eu acredito que no ambiente da academia nós precisamos revigorar o cristianismo, ele sempre partiu da ideia de um cosmos completamente ordenado e um universo sustentado por leis que incorporam a própria racionalidade de Deus. E esse é um princípio máximo que o ser humano não tem como abdicar. Existe uma frase muito interessante, que eu gosto dela, que é uma frase do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: olha, os homens eles se tornaram cientistas porque esperavam haver leis na natureza. E esperavam haver leis na natureza porque acreditavam num legislador. Muito bem, mãos à obra. Nós paramos na página 257, não foi? E há uma outra frase também do Francis Bacon, que é considerado por muitos como o pai da ciência moderna. Ele dizia o seguinte: olha, Deus nos fornece 2 livros. O primeiro é o livro da natureza e o segundo é a Bíblia. Então, o ser humano precisa considerar essas leis da natureza, e o cristianismo, a fé cristã, oferece uma plausibilidade ao defender as estruturas básicas para que exista ciência. Não existe ciência se nós não tivermos leis. E só existem leis, como diz o Lewis, se nós tivermos um legislador máximo. Então, acho que a academia ela deve respeitar isso. O cristão deve saber colocar isso com sabedoria no ambiente acadêmico. E daí, é claro, nós podemos lembrar que, em virtude desses pressupostos, é que, historicamente, muitos dos cientistas do passado eram cristãos convictos ou, no mínimo, teístas, como Galileu, como Kepler, como Pascal, como Boyle, como Newton, como Faraday. Enfim, muitos, porque partiram dessa premissa. Porque eu penso que, naquela época, havia menos política, menos cosmovisão dominante na área da ciência do que propriamente nós temos hoje. Nós temos aí o caso que foi citado, que é o Dawkins. O Dawkins, na verdade, é o grande propagador do neoateísmo. Ao invés de fazer ciência, ele faz, na verdade, um proselitismo, quase, né? É um proselitismo de neoateus. Ou seja, Valmir, sintetizando aqui, ou melhor, sintetizando acho que é a palavra, a gente não tem como entrar aqui em muitos detalhes que o seu livro aborda, mas o que eu tô pegando da fala de vocês dois aí? Primeiro, a gente precisa fortalecer as nossas bases cristãs. Realmente o leia a Bíblia e faça oração, essa coisa básica, né? Exato. Que é o que tá faltando pra galera aí. Primeiro passo e fundamental é esse. E o outro ponto, pelo que eu entendi aqui, é nós entendermos
a cosmovisão. Eu sei que essa palavra é batida, mas a gente vai voltar a falar dela aqui no BTcast, galera, então segura aí, segura a sua onda, tá? Mas é importante, pra você é batida, mas tem muita gente que não faz nem ideia do que é. Então é importante a gente entender a cosmovisão, os pilares, né? Ou, me falta palavras aqui, mas as estruturas cognitivas, nada a ver, tô inventando aqui pra falar bonito e impressionar vocês. Mas assim, entender o que tá por trás da fala daquele professor, entender o que tá por trás daquela pergunta, entender a filosofia da coisa, eu diria assim. Então seriam esses dois pilares, a minha espiritualidade, eu ter bases sólidas da minha espiritualidade, e também eu entender esse mundo, né? Entender como esse mundo funciona. É claro, né? Não tem, como tu mesmo disse, Valmir, a gente saber de tudo, entender tudo, mas a gente precisa entender pelo menos as bases. E até por falar em bases, eu recebi aqui da editora Ultimato A Ciência de Deus, uma introdução à teologia científica, que é daquela série Ciência e Fé, dessa turma aí dos cristãos na ciência, né? Associação Brasileira Cristãos na Ciência. E pelo que eu entendi aqui desse livro do Alistair McGrath, que ele dá justamente essas bases. Ele tá assim preparando o caminho para nós discutirmos ciência e fé cristã. Então ele é um livro bem metodológico, pelo que eu entendi aqui. E galera, é óbvio que existe um esforço, né? Existe dedicação. Não dá para não cair tudo do céu. Esse podcast aqui a gente trouxe o Valmir, mas pra gente fazer aqui uns diagnósticos, né? Uns diagnósticos de caminhos que você pode tomar e tal. Não tem como a gente abordar todos, né? Os esquemas. Não, isso depende agora de você. Eu penso que o Bibotalk, Valmir, ele cumpre a primeira parte. A gente ensina que a galera leia a Bíblia e faça a oração. Então a gente tá nesse caminho. E de vez em quando a gente ajuda a galera também num outro aspecto mais filosófico. Mas tá esse desafio lançado aí para todos que nos ouvem, né? De líderes, pastores, a jovens, né? Que nos ouvem, estão aí pensando em ingressar no mundo acadêmico aí. Exatamente isso. A questão é bem abrangente. Obviamente que nós não conseguimos abordar todos os itens acerca desse assunto. O livro, ele acabou discutindo vários tópicos que às vezes fogem desse aspecto comum, mas foram caminhos que foram apresentados, e assim como nós estamos fazendo aqui nessa nossa discussão, nós precisamos dar o norte. Se o jovem, se o crente pegar esse norte e prosseguir, obviamente que ele vai se preparar cada vez mais, ele vai entrar na universidade e vai sair da universidade com a sua formação devidamente estabelecida e vai utilizar essa profissão para glorificar o nome do Senhor. E esse é um ponto, viu, Bibo, que é exatamente uma das necessidades e porque nós defendemos que os cristãos façam cursos de nível superior. É exatamente para que utilize a profissão para os propósitos do reino. Nós não estamos aqui falando de simplesmente cursar uma universidade para ter o seu canudo e depois ganhar rios de dinheiro. Não. Aí nós voltamos a um princípio norteador bíblico, que é o quê? Que é a vocação, que é a chamada. E a chamada, ela não envolve tão somente a atividade religiosa, envolve também a sociedade. É utilizar o trabalho, utilizar a vocação do serviço, e esse serviço, seja como advogado, seja como... Porque tem advogado que é crente, né? Seja como médico... Olha, não conheço, para ser sincero. Seja como administrador, seja como jornalista, enfim, qualquer dessas profissões é utilizar essa formação para também implantar a mentalidade cristã no ambiente social, porque a universidade, ela forma hoje, e é um dado, consta também do livro do William Lane Craig, que a universidade é uma das principais instituições da sociedade. Exatamente das universidades estão saindo as mentes, as cabeças, os líderes que vão influenciar a sociedade. Se os cristãos se valerem dessa formação, de todo esse poder, mas um poder do ponto positivo, que é direcionar políticas, que é direcionar leis, que é direcionar a administração, nós vamos cumprir desse modo o mandamento de Cristo de ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, é mais um ponto, além simplesmente de ter uma formatura. Gente, tá então, Valmir, cara, obrigado, essa tua palavra aí foi realmente uma palavra final, excelente,
obrigado pela tua presença aqui no BTcast. E fica aí, gente, esse livro, O Cristão e a Universidade, um guia para a defesa e o anúncio da cosmovisão cristã no ambiente universitário, de Valmir Nascimento, tá? Da editora CPAD. Valmir, fala lá pra CPAD desse jabá que a gente fez. Se eles quiserem mandar uma grana pra nós aí, estamos precisando, final de ano tá aí. Tranquilo, vou comunicar lá. Tem que garantir o Chester do Natal, né? Que chega de galinha, né? Então tá aí, gente. Cara, livro, eu comecei a ler, hei de terminar até o fim do ano, porque agora eu tô lendo um pouco sobre esse negócio de cosmovisão cristã, porque realmente a gente precisa entender essas bases para poder dialogar de maneira... E são pontes, né? Pontes evangelísticas, como tu deixou bem claro aqui. Valmir, obrigado mesmo pela tua vinda aqui no BTcast, cara. Bibo, obrigado mais uma vez pelo honroso convite, participar desse programa, que é um programa muito importante para a mentalidade cristã de uma forma geral. Obrigado, Will, por proporcionar esse momento de debate. Enfim, que Deus abençoe esse programa, que esse livro, eu oro para que esse livro ele seja um canal de bênção para a nossa juventude, para os nossos adolescentes, para os pais, para os líderes, e que sirva aí para glorificar o nome do Senhor, preparar a nossa juventude para ingressar nessas universidades, chegar lá, defender a fé, anunciar a Cristo e sair de lá com a formatura na mão e depois influenciando de fato essa sociedade. Muito bem, eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui e teologia é o nosso esporte. Aqui é o William Hertal e citando John Stott, crer também é pensar, portanto crer é um exercício da razão. E eu sou o Valmir Nascimento, jurista por formação e teólogo por convicção e por chamado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e a glória do Senhor resplandeça sobre cada vida. Amém. Amém.